Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos e hoje nós vamos continuar ainda com o nosso assunto de eletrostática, mas hoje nós vamos falar sobre armazenamento de cargas. Isso é uma coisa muito importante. Você armazenar cargas e utilizá-las quando você quiser. O dispositivo que armazena cargas, hoje nós chamamos de capacitor. Ele foi descoberto, o protótipo, esse efeito, ele foi descoberto na cidade de Leyden, na Holanda, em 1745. Aqui tem um experimento onde a pessoa descobriu. Isso aqui é uma máquina eletrostática do Otto von Guericke, isso aqui é uma esfera de enxofre, a pessoa está atritando com a mão, e aqui tem uma correntinha que vem aqui, está ligada, e a pessoa, tem uma outra pessoa aqui que está segurando um recipiente com água. E você está armazenando carga, esse fio está ligado aqui dentro da água. E a pessoa não estava, foi carregando, esse sistema foi carregando, e teve uma hora que quando a pessoa desconectou, foi colocar em cima da mesa, ela teve a curiosidade de colocar uma mão na parte externa e a outra mão na água. E pegou um bruta choque. E aí a pessoa disse o seguinte, não, peraí, pô, então isso aqui armazena carga, né? O que significa armazenar carga? É armazenar energia elétrica. Depois, o capacitor passou por vários aperfeiçoamentos, tá? O primeiro aperfeiçoamento que o capacitor passou, ele foi feito por Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi a pessoa que teve a ideia de colocar essas armaduras externas no capacitor. Então, você tem uma placa de ferro pela parte externa e uma outra placa metálica de ferro, alumínio, na parte interna. E aqui era um invólucro de vidro. Então, qual é a ideia do capacitor? Então, eu tenho aqui um vidro e tenho uma placa interna e uma placa externa. Eu vou ligar esse meu sistema lá no nosso gerador Van der Graaf, por exemplo. Quando eu ligar no gerador Van der Graaf, eu vou estar segurando aqui com a minha mão, vou estar segurando desse lado aqui, e vou ligar esse cara no gerador Van der Graaf, e o gerador Van der Graaf vai transferir cargas positivas lá. O nosso gerador, ele se carrega sempre com carga positiva, a esfera. E cargas negativas vão ser atraídas da Terra e vão passar pelo meu corpo e vão ficar aí. Quando eu tirar esse capacitor, desconectar esse capacitor do Van der Graaf e colocar ele em cima da mesa, ele está totalmente carregado. Ele está completamente carregado. A ideia desse nome capacitor, né, condensador, ele vem de se armazenar cargas. Essa era, tá? Então você pode condensar e armazenar essas cargas. A capacitância de um capacitor, ela é a relação entre a carga armazenada pelo mesmo e a diferença de potencial que as suas armaduras atingem. A energia potencial, a energia armazenada num capacitor, ela é dada por essa equação, que é meio de CV ao quadrado. Então, o capacitor carregado armazena a energia elétrica. O que acontece no vidro? O vidro, ele é polarizado. Então, desse lado aqui interno do vidro, são atraídas cargas negativas e do outro aparecem cargas positivas. Então, existe um dipolo aqui no vidro. O termo capacitor, ele foi inicialmente utilizado pelo Volta, porque ele falava esse negócio, né, a capacidade de armazenar energia elétrica. Agora, nós vamos ao laboratório para a gente fazer esses testes e ver se o capacitor realmente armazena. Vamos ligá-lo no Van der Graaf e vamos provocar uma descarga depois de um certo tempo. Pessoal, então é o seguinte, até agora nós já sabemos gerar distribuições de carga através de processos de eletrização, indução ou com o próprio gerador de Van der Graaf. Nós já sabemos detectar cargas com os nossos eletroscópios. Agora nós vamos ver uma outra coisa. Como é que você pode armazenar carga elétrica? Armazenar carga elétrica é estar armazenando energia elétrica. Isso é uma coisa extremamente importante, tá? O primeiro capacitor ele foi desenvolvido na cidade de Leyden, tá certo? E o primeiro capacitor, ele era uma coisa assim. Era uma garrafinha de água e um contato interno, tá certo? Se você segurar isso aqui, colocar isso aqui no gerador Van der Graaf, você consegue acumular cargas na água.
Se você vier segurar aqui, colocar sua mão aqui, você vai pegar um choque. Não um choque muito forte. Isso aqui não é muito eficiente. Depois dessa descoberta na cidade de Leyde, o precursor do capacitor passou por um aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento foi feito pelo Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin teve a ideia de colocar uma armadura, de colocar uma chapa metálica aqui por fora. Agora isso aqui carrega muito, tá? Então, o capacitor aperfeiçoado pelo Benjamin Franklin era mais ou menos assim, ó. Eu tenho um vidro, tá certo? Aqui eu tenho um papel de alumínio pela parte externa e aqui eu tenho um papel alumínio pela parte interna. Isso aqui é um capacitor. Com isso aqui eu consigo armazenar cargas elétricas e usar essa energia elétrica quando eu quiser. Então agora é o seguinte, vamos ver se o capacitor realmente, né, consegue armazenar cargas elétricas. Eu vou eletrizar ele no meu gerador Van der Graaf. Eu vou encostar essa ponta aqui na esfera. Então vou transferir cargas positivas para a parte interna do gerador, do capacitor. A minha mão vai estar aqui, ó. Eu vou estar segurando isso com a mão. Então, as cargas positivas que eu coloquei aqui dentro vão atrair cargas negativas do terra que vão ficar nessa superfície. Depois eu vou tirar o sistema e vou colocar ele aqui. Vou encostar o meu capacitor aqui, ó. Ele está se carregando, ó. Carregou, tá certo? Tá aqui, ó. Tirei, acabou-se. Esse cara agora está carregado. Desliguei o gerador Van der Graaf, tá? Se eu der um curto nele, tá certo? Eu posso descarregar esse cara e mostrar para vocês que realmente ele está carregado. Olhem lá. Vamos agora discutir um outro... é o mesmo capacitor. Só tem que agora vamos pensar num capacitor que é mais simples de você fazer as contas. É um capacitor de placas planas e paralelas. São duas placas metálicas assim, tá? Então eu tenho um capacitor aqui, tá? Carreguei isso aqui com cargas positivas, liguei lá no meu gerador Van der Graaf, e aqui eu estou com a mão, por exemplo. E aí vai aparecer umas cargas negativas aqui. E aparece um campo elétrico. Vamos assumir que essas placas estão separadas por uma distância D, e que aqui, por exemplo, isso aqui é o vácuo, tá? ε0, é a constante de elétrica do vácuo, tá? A densidade de carga é carga por área. O campo elétrico é a densidade de carga dividida pela constante de elétrica do meio, que nesse caso a gente está pensando no vácuo. A diferença de potencial atingida pelas placas é V é igual a E vezes D. Se eu combino essas expressões, se eu tiro a carga dessa expressão, substituo aqui, vai ficar sigma vezes A. E eu pego o potencial, pego essa expressão, coloco aqui e coloco o campo elétrico aqui, que é sigma sobre ε0, eu vou ter que a minha capacitância vai ser ε0 A sobre D. Então, quanto maior a área do meu capacitor, maior vai ser a capacitância, mais carga ele vai poder armazenar. Quanto menor for a separação entre as placas, maior vai ser a capacitância. E quanto maior for o ε0, a constante de elétrica, maior vai ser a capacitância. E aí as outros meios eu não vou usar mais ε0, ε0 é do vácuo. Então, quando eu usar um outro meio, eu vou estar chamando de ε. Tá? Agora vamos pegar um capacitor, também de placas planas e paralelas, no qual nós vamos introduzir uma folha de papel como dielétrico. Não vai ser o vácuo mais. Então agora eu tenho um capacitor e vou colocar entre as placas uma folha de papel. Quando eu colocar essa folha de papel, o que vai acontecer? Cargas negativas dessa folha de papel vão ser atraídas por essas cargas positivas e cargas positivas vão ser atraídas por essa carga negativa. Esse papel aqui ele vai ficar polarizado. A carga negativa do papel, ela tenta anular o efeito dessa carga positiva. E a carga positiva do papel tenta anular o efeito dessa carga negativa. Então o que acontece é que a diferença de potencial, o efeito do campo elétrico dentro do capacitor cai drasticamente. E isso permite que eu coloque mais carga nele. Agora vamos pensar numa outra constante, tá? Eu vou chamar essa constante de K,
tá? É só para gente. Ela vai ser uma relação entre a constante dielétrica desse meio e a constante dielétrica do vácuo. Eu vou escrever sempre em função de K, porque aí eu corto um monte de número, tá? Então, quando eu escrevo agora a capacitância desse capacitor aqui, vai ser uma coisa assim. Vai ser K ε0, que isso aqui é o meu épsilon, tá certo? Do meio aqui, vezes A dividido por D, tá? Então, quanto maior agora for esse K, maior vai ser a capacitância. Vamos olhar alguns meios. Vamos olhar, por exemplo, tá? O K, a relação da constante dielétrica com relação ao vácuo de alguns meios, tá? Do vácuo é 1, do ar é muito próximo de 1, do teflon é 2, agora da água é 80. Então, se eu colocar água aqui, água pura, a capacitância do meu capacitor vai aumentar de 80 vezes. Tá? Então, eu vou poder armazenar muito mais carga. Então, agora nós vamos lá no laboratório de novo, nós vamos montar um capacitor, no qual a constante dielétrica vai ser o ar, vai ser próxima de 1, e depois nós vamos montar o mesmo capacitor com água. E nós vamos ver, a nossa ideia é verificar se realmente o capacitor com água vai armazenar muito mais carga. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês a influência do dielétrico no capacitor. Nós já vimos, né, que se você tem um dielétrico alto, um épsilon alto, a capacitância aumenta drasticamente. Eu tenho um capacitor aqui, tá certo? Uma garrafa, e eu não tenho nenhum dielétrico, é o ar que está aqui. Então eu vou carregar esse capacitor e vou provocar uma descarga. E vamos ver o tamanho dessa descarga. Depois eu vou colocar um dielétrico aqui, água. O dielétrico da água, a constante dielétrica, é 80 vezes maior do que do ar. Vamos ver se a gente tem realmente um real aumento da capacitância. Então eu vou carregar o meu capacitor. Carreguei. Tá certo? Está carregado. E agora eu vou provocar uma descarga aqui. Tá? Vou desligar o gerador Van der Graaf. Pessoal, então eu vou descarregar aqui o nosso capacitor com dielétrico sendo o ar. Observe que é bem fraquinho, ó. Acabou. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês, né, o mesmo capacitor, mas agora com dielétrico que é a água. Tá? Vamos carregar esse capacitor. Vamos ver se realmente a capacitância aumentou. Né, certo? E deve aumentar de um fator 80 vezes. Então agora eu vou ligar o meu gerador Van der Graaf, tá certo? E vou carregar o meu capacitor aqui. Carreguei. E vou descarregá-lo através de um curto-circuito. Tá? Vou descarregar aqui, ó. Vamos olhar agora os capacitores comerciais, né? O que é que você usa realmente no dia a dia quando você está montando um circuito. Então isso aqui é um capacitor comercial, né, de 2.200 microfarads, tensão de isolamento de 16 volts. É isso que você compra quando você vai numa loja de eletrônica. Muitos dos nossos experimentos, nós vamos utilizar esses capacitores. Tá? Como é que é esse capacitor quando você desmonta ele? Tá? Esse capacitor, quando você desmonta, é uma coisa assim, ó. Ele tem uma placa de alumínio, tem uma outra placa aqui, e aqui tem um papel que é embebido em óleo. Isso aqui é o que vai separar as duas placas. E o papel mais o óleo vai ser o nosso dielétrico. Tá? Então a capacitância desse cara agora aqui, isso aqui é um capacitor de placas paralelas. Só não são planas, porque a pessoa enrolou para você ter a maior capacitância no menor volume possível. Agora observe o seguinte, a capacidade de um capacitor armazenar cargas, ela está ligada ao seu volume. Hoje os pesquisadores, eles tentam descobrir meios que tenham uma alta constante dielétrica, para que o capacitor seja muito pequeno. Onde é que você usa um capacitor na sua vida prática, por exemplo, tá? Na sua vida prática, você usa um capacitor em motores, tá certo? A maioria dos motores utiliza um capacitor, tá? Então, o motor da máquina de lavar roupa tem um capacitor, o motor da máquina da geladeira tem um capacitor. Por quê? Porque na hora do motor partir, ele tem que vencer a inércia.
E ele precisa de uma energia muito, muito grande. E ele não consegue puxar essa energia da rede, porque existe uma coisa chamada indutância, que nós vamos discutir futuramente. Então, esse capacitor está carregado ali, ele tem uma energia brutal. E aí, esse capacitor vai se descarregar em cima do motor, vai fornecer uma energia extra e ele parte. E depois ele para de operar. Ele só vai operar novamente na próxima partida, tá? Uma outra aplicação de capacitores está nesses flashes de máquina fotográfica. A máquina fotográfica, tá certo? Ela tem uma lâmpada de xenônio, aonde você vai jogar um valor altíssimo de energia elétrica em cima dela, tá? E aí a sua máquina é compacta, você tem uma pilha só. Essa pilha, ela não consegue fornecer toda essa energia, tá certo? Em poucos microsegundos, tá? Então o que você vai fazer? Você vai ter um capacitorzinho lá, tá certo? Que vai armazenar essa energia, tá? E aí você tem um circuitinho desse tipo aqui, tá? Então aqui eu tenho uma pilha de 1,5 V, tá certo? Ela fornece corrente contínua. Eu tenho um sistema eletrônico que vai transformar essa corrente contínua em corrente alternada. E essa tensão agora aqui, desse lado, é em torno de 1,5 V, e a tensão desse outro lado aqui é em torno de 350 volts. E essa energia agora passa por um diodo, volta a ser corrente contínua. Essa energia agora vai ser armazenada nesse capacitor. E esse capacitor é o que vai fornecer energia para o flash, na hora que você for tirar a foto, tá? Aqui eu tenho um sisteminha desse, tá? Aqui em cima da minha mesa, aqui. Então aqui está a minha bateria, que no caso, isso aqui não é bem um de máquina fotográfica, mas é muito parecido. Eu tenho uma bateria de 9 volts e aqui eu tenho a minha lâmpada, xenônio. E eu tenho um capacitor aqui. Tá? Eu liguei um capacitor aqui, eu puxei os dois fiozinhos, daqui eu tenho um capacitor. A capacitância desse cara é em torno de 0,1 microfarad. Isso aí é um capacitor relativamente pequeno. Tá? Se ele é um capacitor pequeno, o que significa? Que ele vai armazenar pouca energia elétrica. Primeira coisa. Segundo, ele também vai se carregar muito rápido. Por quê? Porque ele é pequeno. É como se fosse um balde pequenininho. Rapidamente você enche. Tá? Como ele vai se carregar rapidamente, você vai observar que essa lâmpada vai piscar rapidamente, vai ficar piscando, né? Mas a energia luminosa que vai sair dela, tá certo? Não é muito forte. Eu já vou preparar um pedaço de papel aqui que eu vou usar para colocar em cima dela, porque eu não tenho muita certeza se vai ser muito fácil de distinguir isso. Por quê? Porque é muita luz que sai, o seu olho fica completamente saturado. Mas vamos verificar. Então eu vou ligar aqui a minha bateria de 9 volts, liguei aqui, ela está piscando. Eu não tenho muita luz, mas a repetição é rápida. Eu vou colocar um papel aqui para a gente ter uma ideia. Ó, então essa é a luz que está saindo da lâmpada. Agora eu vou trocar o capacitor, tá? Eu vou trocar esse capacitor aqui. Eu vou colocar um capacitor, esse aqui é 0,1. Eu vou colocar um capacitor de 35 microfarads. Esse capacitor aqui, ele é muito, muito maior que esse. Então eu vou desligar aqui e vou ligar aqui, ó, o meu outro capacitor. Então ele deve demorar mais tempo para se carregar e a lâmpada deve brilhar muito mais. Ó, já ficou mais lento. E o meu olho tem sensibilidade, eu não tenho muita certeza se a câmera vai ter. Agora a lâmpada está piscando muito mais forte. Eu vou tirar primeiro o papel. Então ele está mais lento porque o capacitor demora mais tempo para se carregar. Mas ela também está muito mais forte. Eu vou colocar o papel aqui. Então essa é uma outra aplicação de capacitores. No meu laboratório, eu tenho um laser que dá uma potência de 100 gigawatts. Isso, 100 gigawatts, é a potência fornecida por uma hidroelétrica. Aí você diz, pô, como é que o cara tem um laser de 100 gigawatts em São Carlos? Precisa de uma hidroelétrica para ligar esse laser. Mas aí tem um truque. O que é que o meu laser tem? O meu laser ele tem um monte de capacitores que armazenam energia e eles vão liberar toda essa energia em alguns nanosegundos. E aí eu consigo ter essa potência de pico altíssima. Tá? Então isso é uma outra aplicação de capacitores. Tá? Então, pessoal, muito obrigado e vamos até a próxima.